Bom dia, senhora deputada. Bom dia, senhores deputados. Havendo quórum regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Mas antes de darmos início, quero aqui registrar, com muita satisfação, muita alegria, de estar hoje aqui na querida cidade de São Miguel do Oeste, participando deste maravilhoso e grandioso evento, que é o da Assembleia Itinerante. No ano em que nós completamos 190 anos, que foi no ano de 2024, a Assembleia instituiu o programa que é o da Assembleia Itinerante. Estivemos o ano passado presentes em 5 cidades de Santa Catarina. Encerramos aquele roteiro na cidade de Chapecó. E esse ano nós vamos fazer uma nova rodada. E, ao iniciar essa rodada, estamos iniciando exatamente aqui na fronteira, quase que na extrema fronteira com a Argentina, exatamente na cidade de São Miguel do Oeste. Uma cidade de porte médio, que ainda não chegou aos seus 50 mil habitantes, mas representa muito no contexto de Santa Catarina. Uma cidade altamente produtora, não só no agronegócio, principalmente suíno e aves, mas também mantém as suas características agrícolas, né? E é a cidade polo de todo esse extremo oeste de Santa Catarina. Então, parabéns a toda a população do extremo oeste que está recebendo a Assembleia Itinerante, mas também as sessões, ela abrange o oeste e o meio oeste de Santa Catarina. Ou seja, então, a sessão de hoje, de ontem e de hoje, junto com as comissões, elas estão aí abrangendo desde Curitibanos até aqui a faixa da fronteira. Então, parabéns ao presidente Mauro de Nadal, que o ano passado instituiu a Assembleia Itinerante, parabéns ao deputado Júlio Garcia, que está dando continuidade nesse trabalho. E parabéns aos deputados, sobretudo, que acorreram para cá, que saíram das suas bases eleitorais e vieram para cá para participar da Assembleia Itinerante, né? Tivemos ontem a realização de reunião de várias comissões permanentes, plenário à tarde, também a apresentação de várias entidades, hoje, igualmente, várias comissões, à tarde, mais entidades, e depois, né, a ordem do dia com votação de inúmeros projetos. Mas vamos, então, à nossa reunião. A senhora deputada e os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 11ª reunião da Comissão de Finanças e Tributação referente à 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia, mas como se encontra, aprovado. Recebemos ofício do eminente deputado Antídio Lunelli, comunicando ausência no dia de hoje, mas indicando o eminente deputado Volney Weber para substituí-lo. Seja bem-vindo, deputado Volney Weber. Também faço referência ao requerimento aprovado na reunião passada para realizarmos de forma conjunta uma audiência pública para tratarmos de problemas existentes junto ao programa Universidade Gratuita. Vamos marcar oportunamente a data, de comum acordo com a secretária e com a Comissão de Educação, e aí a deputada Luciana Caminante, que é sua presidente, para podermos fazer a realização da audiência pública, e quem convidado e qual é a pauta que vai nortear a audiência pública. Mas vamos lá. Temos também ofício recebido da Secretaria de Estado da Fazenda, na pessoa do seu secretário, Cleves Chivert, tá? Dando conhecimento do relatório resumido da execução orçamentária do 2º bimestre de 2025 e o relatório da gestão fiscal do 1º quadrimestre de 2025 do Estado de Santa Catarina, publicados no Diário Oficial do Estado de 28 de maio de 2025, para observância das competências dispostas no artigo 122, parágrafo 1º, inciso 2º, da Constituição Estadual. Vamos pedir para a assessoria também marcar a data para que Sua Excelência, o senhor secretário de Estado da Fazenda, possa vir perante aos deputados que fazem parte da comissão, fazer a apresentação das finanças do Estado de Santa Catarina, conforme determina a lei. Vamos à pauta, senhores deputados. Tenho em meu poder o projeto de lei de número 0291/2025, de autoria do Governo do Estado, que altera a Lei Complementar 745 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão
da Administração Pública Estadual, no âmbito do Poder Executivo, estabelece outras providências. Em síntese, a proposição legislativa em pauta pretende alterar a Lei Complementar 741, de 2 de junho de 2019, para, primeiro, modificar a denominação e sigla de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, incluindo a mudança da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, tá, de SAR para SAP, da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio e Serviços para a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, SICOS, e também da SC Parcerias, né, para Invest Santa Catarina e Negócio Estratégico, Invest Santa Catarina. Também para ampliar a competência da Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, para incluir o transporte aquaviário de cargas e o transporte intermunicipal de passageiros e veículos em rios, lagos e mar em Santa Catarina. Ainda autorizar o governador do Estado a definir por decreto a vinculação das entidades da administração pública indireta aos órgãos da administração direta para fins de supervisão, coordenação, orientação e fiscalização, viabilizando de imediato a vinculação da Invest Santa Catarina à Secretaria do Estado da Fazenda. Também atualizar dispositivos relacionados à estrutura organizacional, competências e nomenclaturas, incluindo a Secretaria Executiva de Aquicultura e Pesca e o anexo 3 da Lei Complementar 741 de 2019. Revogar os incisos de 1 a 12 a 12º do artigo 90 da Lei Complementar 741 de 2019. Examinando toda a documentação acostada ao presente projeto de lei, verifiquei que não há ápice para a sua regular tramitação, razão pela qual emito o meu voto, que é pela aprovação da matéria na forma original, como for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do dia de ontem. Este é o parecer. Coloco em discussão a matéria. Presidente. Presidente. Deputado Sargento Lima, por gentileza. Presidente, quero parabenizar Vossa Excelência pelo voto. É um projeto aguardado, não só por Itajaí, que trata-se de transposição de um município para o outro através de transporte aquaviário, que é importantíssimo para o município de Joinville, mas também faz menção direta ao município de Joinville, que liga a nossa Vigorelli, que é no município de Joinville, o bairro Vigorelli, a o Vila da Glória, no município de São Francisco, aguardando ali. Então, é um projeto muito esperado para que fique realmente sob competência agora da nova Secretaria de Portos e Aeroportos e Ferrovias, a administração. Temos alguns problemas muito graves ali na travessia ali da Vila da Glória, inclusive de colocar a vida de pessoas em risco naquele trecho ali. Então, presidente, eu gostaria que, se por acaso algum deputado viesse a pedir vistas em gabinete, que a gente pudesse fazer um acordo aqui na nossa comissão, de que na próxima semana a gente pudesse ter ele em mãos de votos para botar em votação. Eu gostaria de fazer essa proposta. Isso. Mas antes de conceder a palavra a outro deputado, eu quero pegar um gancho na fala do eminente deputado Sargento Lima, para lembrar o episódio ocorrido com a balsa na Baía de Babitonga, há um ano e meio atrás, quase causando um grande desastre, né? E por quê? Porque, naquela época, infelizmente, ela não tinha autorização para fazer o transporte de veículos ou de cargas e de passageiros, né? Mas o deputado Napoleão Bernardes, há 2 anos atrás, propôs uma emenda constitucional de número 93, e nós votamos e aprovamos por unanimidade, dando condições do Estado dar autorização ao transporte aquaviário, até porque a Constituição do Estado só permitia fazer concessão e permissão, né, ao transporte rodoviário de passageiro, não permitia o aquaviário. E a proposta do deputado Napoleão Bernardes foi no sentido de incluir o transporte aquaviário, né, para que o Estado pudesse ter a competência de fazer a concessão, permissão, e nós, no ordenamento jurídico de Santa Catarina, nós também introduzimos a autorização, conforme hoje faz o governo federal. A NTT hoje trabalha praticamente com, né, autorização. E ainda recentemente, né, o Restou Deserto, uma licitação, uma concorrência do Estado, onde ele iria fazer a concessão de muitas linhas de transporte rodoviário de Santa Catarina, tornou deserto porque não houve interessados. Por quê? Porque hoje
as empresas não querem mais carne de pescoço, como se diz popularmente, só querem filé mignon, né? E com a autorização, o governo vai ter condições de conceder as autorizações naquilo que é bom para a iniciativa privada e também incluindo aquilo que é chamado carne de pescoço de forma conjunta. Tá? Então, é muito bom. E o deputado Sargento Lima toca, e eu quero aqui tocar na questão do ferryboat de Itajaí. Vive momentos precários, ruins, não tem autorização, tinha uma decisão judicial do Fórum de Navegantes, determinando que fosse feito a licitação, isso há 12 anos atrás, mas em razão de constar do ordenamento jurídico de Santa Catarina a autorização, a Procuradoria-Geral do Estado entrou com uma ação rescisória junto ao Tribunal de Justiça, né, e a Câmara de Direito Público, né, julgou procedente, né, e anulou a sentença do juiz de Navegantes proferida há 12 anos atrás. Então, hoje está liberado o percurso para que o governo do Estado possa proceder à autorização. Mas entendeu o governo de que a autorização que deveria ser feita pela Secretaria de Infraestrutura, essa parte, né, administrativa, essa competência da infraestrutura passasse a ser exercida pela Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias. É a razão principal do projeto de lei que está em discussão nessa comissão. Mas concedo a palavra ao deputado Camilo Martins. Primeiro, cumprimentar o nosso presidente Marco Vieira, os demais colegas deputados que fazem parte da Comissão de Finanças, cumprimentar a todos presentes hoje no município de São Miguel do Oeste, aqui no extremo oeste catarinense, parabenizar o presidente Júlio pela sabedoria de dar continuidade às sessões itinerantes que levam o Poder Legislativo catarinense para mais próximo a todos os cidadãos. Mas, em razão desse projeto, e eu estou de licença, deputado Marco Vieira, retornando no dia de ontem, eu quero pedir vista ao projeto 291/2025 para analisar em gabinete e prometo aqui aos colegas que, mais breve possível, estarei colocando novamente em pauta. Continue em discussão. Deputado Jair Mioto. Senhor presidente, vou na esteira também do deputado Sargento Lima, que possamos agilizar aí nosso querido deputado Camilo, porque é importantíssima essa alteração, vinculando a Secretaria de Portos, Aeroportos, Ferrovias, inclusive essa questão lá da balsa da Baía da Babitonga, esse trecho aí do Vigorelli até a Vila da Glória e São Francisco, é uma reivindicação antiga da comunidade, já existem encaminhamentos lá para soluções, enfim, só na mesma esteira o deputado Lima, para que a gente pudesse agilizar isso. Obrigado. Presidente. Deputado José Bilton Chefe, desculpe, Vossa Excelência com a palavra. Ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os colegas deputados, a nossa deputada Luciane, e acho que importante a questão aí do transporte aquaviário, mas eu quero me ater aqui também à questão da Secretaria da Agricultura, né, e fazer uma pergunta, qual é a justificativa, o motivo da alteração e se tem criação de novos cargos nesse projeto? Não há alteração, não há a criação de cargos, né? É meramente questão interna do governo, a mudança da sigla de uma secretaria para outra, né? E aqui a Assembleia está dando autorização para que, por decreto, o governo possa vincular uma autarquia ou fundação ou empresa à secretaria A, B, C ou D. Esse é o projeto de lei em síntese, né? O principal do projeto de lei é a questão da competência para considerar autorização, tirar da Secretaria de Infraestrutura e passar para a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias. Perfeito, perfeito. Satisfeito, deputado? Estou satisfeito, só citada a importância, né, da Secretaria da Agricultura. A gente está aqui numa região eminentemente agrícola e a Secretaria hoje ela responde por eixos importantes como a pesquisa, o trabalho de extensão rural, fomento, né, à agricultura, e ela precisa, a Secretaria da Agricultura de Santa Catarina, apesar da importância que a agricultura tem para o Estado, nós hoje, deputado Sargento Lima, se nós for procurar, nós não vamos encontrar funcionários concursados efetivos no quadro da Secretaria de Estado da Agricultura, que é uma secretaria-chave, né, na prestação de apoio à agricultura familiar do nosso Estado. Então, aproveito aqui que eu acho que a mudança da sigla, claro, obedece a uma metodologia de governo, nada contra, mas aproveito também para fazer um registro
da falta de concurso público nos últimos, talvez, 25 anos, na Secretaria de Estado da Agricultura, quando é feito na SIDASC, na EPAGRE, mas os quadros da Secretaria, se nós quisermos você encontrar um especialista em defesa sanitária animal, do quadro lá, um veterinário ou um engenheiro agrônomo, não tem. Então, isso até, às vezes, em encontro com outros estados, até denigre um pouco a imagem da nossa agricultura por essa falta dos quadros na Secretaria. Só queria aproveitar para fazer esse registro, né? E a gente tem feito insistentes pedidos aqui na Assembleia para que a Secretaria da Agricultura seja autorizada a fazer concurso público, né, e reconstruir os seus quadros, também de acordo com a evolução e com as necessidades para o desenvolvimento e fomento da nossa agricultura. Mas eu sou favorável aí ao aprovar o projeto. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, concedo o vice em gabinete deputado Camilo Martins. Deputado Gessé Lopes, Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, presidente. Estou aqui com alguns projetos de lei para deliberar. Vou começar pelo 0027 de 2025, autor deputado Sérgio Guimarães, que cria o Fundo Estadual de Apoio ao Bem-Estar Animal Vítima de Abandonos e Maus Tratos, e altera a Lei 12.854, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Código Estadual de Proteção aos Animais, para destinar os bens apreendidos e valores arrecadados com multas ambientais ao Fundo Estadual de Apoio ao Bem-Estar Animal e dá outras providências. A gente decidiu por fazer um requerimento de diligência para o Estado da Casa Civil, para a Secretaria do Estado da Casa Civil e para a Secretaria de Estado da Fazenda, presidente. É pelo diligenciamento, o parecer do eminente deputado Gessé Lopes, ao projeto de lei 0027/2025, diligenciamento para a Secretaria de Estado da Casa Civil e Secretaria de Estado da Fazenda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também tem aqui o PL 442/2024, do autor deputado Marcos da Rosa, que institui o programa Santa Catarina Sem Pichação e ProArte, voltado à promoção da arte urbana, do grafite e ao combate à pichação no espaço público urbano do Estado de Santa Catarina. Direto ao voto, presidente. A esta Comissão de Finanças e Tributação incumbe analisar, diante de eventual conformação ao Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Nas linhas gerais, manifesto concordância com o relator, deputado Lunelli, e adianto que o voto visto também virá pela aprovação da matéria. Contudo, certas disposições presentes no texto original merecem atenção especial, pois vão de encontro com outras matérias discutidas por esta Casa, em especial questões atinentes à estética urbana, poluição sonora e visual e seus paralelos com a atual problemática das pessoas em situação de rua. O autor coloca que o grafite, diferentemente da pichação, seria expressão artística visível no espaço público constituída de pintura e desenho, a ser realizada nos termos da proposição, com consentimento dos proprietários das edificações e autorização das autoridades competentes. Adiante, pontua o autor como alguns objetivos do PL assegurar a valorização, preservação e recuperação do espaço público urbano, a promoção do uso social do espaço público adotando práticas de arte urbana como fator de integração. Nesta linha, entendo como necessária a adequação do texto do inciso 2, segundo, terceiro, no artigo 2º, para deixar mais clara a forma de valorização desse espaço, de modo a evitar que eventual longevidade da referida política leve os centros urbanos e até áreas já deterioradas a uma situação de insustentável poluição visual que, subitamente, acarreta
outros problemas urbanísticos. A mais, propõe o autor, em seu artigo 3º, que, com a ação pertencente à política instituída, seriam realizadas campanhas educativas sobre a diferença entre grafite e pichação, e ainda incentiva a valorização do grafite através de concursos públicos, parcerias com a iniciativa privada e órgãos públicos. Além da redação não ser clara e projetar envolvimento do setor público em programa de incentivo ao grafite, não se pode ignorar que, há poucos dias atrás, Santa Catarina foi surpreendida por um artista urbano, entre aspas, que, sentindo-se no direito, acusou nosso Estado de ser nazista, fascista, violento, e, na mesma ocasião, admitiu não ter autorização para pintar um muro, mas que, pela propriedade ser de um militar aposentado, provavelmente o faria. É certo que aquele indivíduo não representa toda a comunidade de artista urbana, longe disso, mas é de extrema importância que a realização de programas como os propostos de incentivo estatal a determinada prática seja realmente apreciada com a calma necessária, pois pode impulsionar uma prática lícita, mas que, ao tomar maiores proporções, pode debandar para algo ilícito. Assim, sugiro também o ajuste no ponto. Diante do exposto, ao considerar a exigência de emenda modificativa da CCJ e dos novos ajustes ofertados, propõe substitutiva global para reunir as emendas num só texto, aprimorando o trabalho dos próximos colegiados. Nessa linha, voto pela aprovação do projeto de lei número 422/2024, na forma da substitutiva que ora apresento, presidente. Deputado Gessé, Vossa Excelência trata do PL 0442/2024, é isso? Isto. Ok. Vamos lá. Senhor presidente. O deputado Gessé Lopes emite um voto vista ao projeto de lei 442/2024, que institui o programa Santa Catarina Sem Pichação e ProArte, voltado à promoção de arte urbana, do grafite e ao combate à pichação no espaço público urbano no Estado de Santa Catarina. O autor da matéria é o deputado Marcos da Rosa. O relator do âmbito interno desta comissão é o deputado Antídio Lunelli. O deputado Antídio Lunelli emitiu seu relatório de voto, que é pela aprovação da matéria. Como houve voto vista do deputado Gessé, tem precedência o relatório e voto do deputado Antídio Lunelli, mas o deputado Antídio não está presente no dia de hoje, razão pela qual nós vamos retirar de pauta para perguntar à Sua Excelência se mantém o seu voto ou se concorda com o voto vista do deputado Gessé Lopes. Mas o deputado Jair Mioto quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, independente da prorrogação para a próxima sessão, quero apenas parabenizar o deputado Marcos da Rosa pelo projeto. Eu acho que é importantíssimo o poder público orientar, regulamentar e também ter atitudes até punitivas com relação a pessoas que fazem pichação em imóveis públicos, imóveis alheios. Nós precisamos, pelo nosso Estado é um Estado turístico, é um Estado que vive também de imagem, então nós precisamos ter uma ação mais pontual com relação a isso. É o que propõe também o projeto, e embora seja a aprovação na forma original, conforme sugeriu o deputado Antídio, ou no substitutivo global, voto vice do deputado Gessé, em ambos os casos eu creio que é um avanço para o nosso Estado. Senhores deputados, retirado de pauta o PL 0442/2024. Vamos lá continuar com o deputado Gessé Lopes. Tenho aqui o último, que é uma PEC, a 007/2024, da deputada Paulinha. Eu estou devolvendo vista sem manifestação, presidente. Proposta de emenda à Constituição, de número 007/2024, que tem como autora a deputada Paulinha, que acrescenta o inciso 13º ao artigo 112 da Constituição do Estado. O relator no âmbito interno desta comissão é o eminente deputado Antídio Lunelli. E Sua Excelência emitiu o seu relatório de voto, que é pela aprovação da matéria. Neste caso, o mesmo deputado Antídio não estando presente, nós vamos colocar em discussão e votação, porque não há voto vista apresentado. O deputado Gessé Lopes, que havia solicitado vista, faz devolução sem manifestação. Então, coloco em discussão parecer e voto do eminente deputado Antídio Lunelli, a PEC 007/2024.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado Concó permanece como se encontra aprovado por unanimidade. Deputado Jair Mioto, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência por designar-me relator desses dois projetos que têm a ver com tecnologia, como vice-presidente da comissão. É uma área que nós trabalhamos com muita intensidade na ALESC. O primeiro dos projetos é o 338 de 2024, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que estabelece diretrizes para o incentivo ao uso do Framework FireWire como padrão de interoperabilidade para sistemas de tecnologia de informação e comunicação no âmbito do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. A adoção desse sistema implicará modernização dos sistemas de tecnologia da informação e comunicação no Estado, com melhor integração e coordenação entre os diferentes setores e sistemas governamentais, trazendo eficiência e eficácia na prestação de serviços públicos. Tem muito a ver com o 5G, com a internet das coisas, com a conectividade, com a interconexão, e usa como base a plataforma de middleware, que são sistemas que vão permitir essa plataforma, a integração dos sistemas, simplificação de processos, soluções integradas para cidades inteligentes, também para a questão de energia, saúde, educação, infraestrutura, logística, transporte, todas as áreas. A Secretaria de Ciência e Tecnologia, o CIASC, já afirmaram que a proposta pode promover eficiência e inovação, principalmente em relação com os municípios que buscam soluções para cidades inteligentes. Além disso, propuseram inclusão de dispositivo no projeto de lei para que sejam estabelecidas diretrizes e critérios técnicos em regulamentação específica. A referida sugestão foi apresentada por meio de emenda aditiva, a qual restou aprovada pela CCJ nesta LESC. Para que, já adianto que a intenção do meu voto é totalmente favorável, mas para que tenhamos substância para isso, subsídio no relatório, solicito diligenciamento à Secretaria da Casa Civil e da Fazenda, principalmente com relação ao impacto orçamentário e financeiro. Pelo diligenciamento, o parecer e voto do eminente deputado Jair Mioto ao projeto de lei de número 0338/2024, e que tem como autor o deputado Matheus Cadorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado Concó permanece como se encontra aprovado. Continuo com Vossa Excelência, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, o outro projeto também na área de ciência e tecnologia, honra-me muito poder relatá-lo, e já adianto que meu parecer, estou buscando subsídios para que seja favorável, com argumentação suficiente para aprovação nessa comissão. Trata-se de projeto do deputado Emerson Stein, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de rede Wi-Fi sem fio gratuita aos usuários que realizem espera ou atendimento em hospitais públicos e unidades de pronto atendimento, as UPAs, do Estado de Santa Catarina. O autor defende a oferta de acesso à internet por meio de Wi-Fi em hospitais públicos e UPAs, permitindo a comunicação entre pacientes, seus familiares e a realização de atividades que ajudem a reduzir a ansiedade e a angústia ocasionados pela espera em ambiente hospitalar. Em primeiro diligenciamento, a Secretaria de Estado da Administração, Saúde, Ciência e Tecnologia destacaram que a aprovação da proposta implicará elevadas despesas ao Estado, com aquisição de aparelhos, instalação, manutenção e renovação de equipamentos, além de aspectos técnicos como viabilidade, segurança e proteção de dados. Nesse contexto, com o fito de subsidiar relatório e voto, encaminho diligenciamento também à Casa Civil e Fazenda com relação a impactos financeiros, para que possamos construir algo que possa tornar viável a aprovação nessa comissão. Senhores deputados, o deputado Jair Mioto emitiu o seu relatório e voto, que é pelo diligenciamento ao projeto de lei 0369/2024, de autoria do deputado Emerson Stein. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado Concó permanece como se encontra aprovado o diligenciamento. Deputado José Milton Schaeffer, Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, quero aqui relatar o projeto de lei número 0160 de 2024, o qual o autor é o deputado Fabiano da Luz, e tem como objeto estabelecer a política estadual para compras governamentais da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais e também de economia popular e solidária, compra coletiva. O referido projeto, ele
tem na sua justificação a proposta legislativa que o autor busca instituir uma política estadual chamada Compra Coletiva Santa Catarina, visando transformar as compras governamentais em um instrumento de fomento e desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e também de seus empreendimentos da agricultura familiar rural e economia popular, ampliando sua participação no mercado de compras públicas, organizando a logística, reduzindo custos e também desperdícios, e com isso valorizando a produção regional e também convencional e agroecológica, promovendo o desenvolvimento local e a geração de renda. Durante a tramitação, a matéria já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. A Secretaria de Estado da Agricultura foi instada a se manifestar tecnicamente, conforme requerimento de diligência, pelo deputado Márcio Machado. A aludida diligência, as manifestações daquela secretaria, como as demais do órgão do Poder Executivo, não colocaram, óbvio, nenhum obstáculo para a tramitação. Inclusive, na Diretoria de Cooperativismo e Desenvolvimento Rural da SAR, manifestaram-se favoravelmente à proposição, ainda que o Estado tenha outras políticas já estabelecidas voltadas à produção agropecuária de base familiar, levando em conta o fortalecimento da comercialização e da produção agrícola. No dia 18 de fevereiro, ao passar pela CCJ, ela recebeu emendas modificativas e supressivas que visam, respectivamente, sanar erro material e extrair conflito entre a norma almejada e o programa Compras SC, instituído pela Lei nº 18.806, de dezembro de 2023, de acordo com o voto do relator daquele colegiado. Preliminarmente, reitero que o projeto de lei em exame busca aprovação para transformar as compras governamentais em um instrumento de fomento e desenvolvimento rural. Nesse sentido, compete à Comissão de Finanças manifestar-se sobre a ética regimental dos artigos 73, quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, bem como a compatibilidade ou adequação da matéria já às peças orçamentárias. E ainda, quanto ao mérito da proposição, uma vez que trata-se de licitações e contratos da administração pública direta. Já, ao nosso ver, a proposta legislativa encontra-se muito bem fundamentada para sua regular tramitação, contudo, entendo pertinente a apresentação de uma emenda modificativa no dispositivo no artigo 6, tendo em vista a existência já da Lei Estadual número 18.355. Então, estamos incluindo as prerrogativas da referida lei já existente de 2022. No tocante ao mérito e desta comissão, julgo que a aquisição direta da agricultura familiar e também da economia popular de produtos alimentícios será um instrumento de fomento ao desenvolvimento da agricultura familiar no âmbito do Estado de Santa Catarina. Por fim, concerne as emendas modificativas supressivas apresentadas na CCJ, absorvemos elas e, face ao relevante caráter público do projeto, o nosso voto nesta comissão é pela aprovação ao projeto de lei 160/2024, com as emendas modificativa e supressiva apresentadas e aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça, bem como as emendas modificativas que ora apresento ao referido projeto. É pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado José Milton Schaeffer, ao projeto de lei 0160/2024, de autoria do deputado Fabiano da Luz. Sua Excelência, ao emitir o seu relatório e voto, o faz pela aprovação, no entanto, com as emendas modificativas e supressivas apresentadas na Comissão de Constituição e Justiça, bem como também com as emendas modificativas ora apresentada por Sua Excelência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado com cópia permanece como se encontra aprovado. Vossa Excelência, com a palavra ainda, deputado José Milton. Presidente Marcos, quero aqui relatar o projeto de lei 247, também de 2024, cujo autor é o eminente deputado Altair Silva, e busca criar a política estadual de apoio e fomento ao desassoreamento de rios, arroios,
açudes, lagos, lagoas, lagunas e canais, visando a prevenção e minimização dos efeitos e danos causados por enchentes, inundações e alagamentos no território catarinense. Reconhece a atividade de desassoreamento como de relevante interesse social do Estado de Santa Catarina. A matéria já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e hoje é uma matéria bastante atual, dado as condições, né, climáticas reinantes aí nesses últimos anos no Estado de Santa Catarina, e a gente observa que o assoreamento de córregos, de rios, de lagoas, né, tem provocado enormes prejuízos à sociedade catarinense. O deputado Altair, com muito mérito, cria uma política focada no desassoreamento e tornando ele uma atividade pública permanente no Estado de Santa Catarina. Verifiquei que o projeto em referência não cria despesa pública, uma vez que a proposta legislativa, em síntese, institui diretrizes para orientar eventuais ações de apoio e estímulo ao desassoreamento de corpos hídricos no Estado de Santa Catarina. Determina a observância às normas ambientais vigentes, inclusive sujeição dos infratores às penalidades previstas na legislação atual, e também reconhece a atividade de desassoreamento como de relevante interesse social. Destaco, em relação aos potenciais parcerias com entes públicos e privados, não há previsão de dispêndio de valores, nem de qualquer forma de contraprestação. Ademais, entendo que as sugestões propostas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Núcleo de Barragens e Hidrovias, consistem em modificações que devem ser analisadas pelas comissões de méritos, uma vez que não implicam em aumento ou redução de despesas ao erário. Dado ao relevante interesse público, o nosso voto nessa comissão é pela aprovação ao projeto de lei 247 de 2024, com as emendas supressivas aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça. Senhores deputados, parecer e voto ao projeto de lei 0247/2024, que é autor o deputado Altair Silva, Sua Excelência, deputado José Milton Schaeffer, relator da matéria, ao emitir o seu relatório de voto, faz pela aprovação, no entanto, com as emendas supressivas aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Presidente. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Presidente, quero parabenizar o deputado Zé Milton Schaeffer pela relatoria dele e também o deputado Altair por esse projeto. E já de antemão digo que vou pedir vistas a ele, mas com a melhor das intenções do mundo, e me comprometo na próxima reunião nossa a gente entregar. Hoje, o grande problema dos municípios hoje é realmente o assoreamento e por questões ambientais. Tem prefeito que não está fazendo essa manutenção porque não tem onde colocar o resíduo. Tá? Então, quando a gente discute essas ações, por que não está sendo feito isso pelo Estado, por que não está sendo feito isso pelo município, é justamente a questão residual do que sobra do desassoreamento. Então, como eu disse, com a melhor das intenções, é aquele projeto que a gente gostaria de ser o autor dele, né, deputado Zé Milton? Muito bonito o projeto, a relatoria também perfeita, mas eu gostaria de poder compreender ele um pouquinho mais e me comprometo na próxima semana a fazer a devolução dele. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Visto em gabinete, deputado Sargento Lima? Desculpe, não entendi. Obrigado, presidente. Visto em gabinete, deputado Sargento Lima. Mas Vossa Excelência com a palavra, deputado Sargento Lima, para relatar os seus projetos. Presidente, fazer a devolução sem manifestação do projeto 327/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a lei do artigo 2º, que institui a Bolsa Atleta de Santa Catarina e estabelece outra providência para modificar o critério de elegibilidade da concessão do benefício. O 327/2024 é a devolução de vista sem manifestação. Senhores deputados, o deputado Sargento Lima faz a devolução do projeto de lei 0327/2024, que tem como autor o deputado Márcio Machado. Sua Excelência faz a devolução sem manifestação, tendo em vista e que, quando da leitura do relatório e voto por parte da deputada Luciane Carminati, que é a relatora, pediu vista do projeto. Então, faz a devolução.
Então, prevalece o relatório e voto da deputada Luciane Carminati, que é pela aprovação da matéria com a emenda modificativa de folhas 25 acostadas aos autos, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontra aprovado. Deputado Sargento Lima, continua com a palavra. Relatório e voto ao projeto de lei 491 de 2024, que dispõe sobre a permanência de acompanhante ao paciente com transtorno do espectro autista ou outra deficiência intelectual cognitiva em unidades de terapia intensiva UTI dos hospitais públicos e privados, unidades de pronto atendimento, UPAs e rede credenciada do SUS e da outras providências. É de lavra do eminente deputado Gessé Lopes e o relator é esse que vos fala. Segundo a justificativa do projeto de lei, o acompanhamento por alguém de confiança é fundamental para garantir o suporte emocional, comunicação afetiva e a segurança, especialmente em situações de vulnerabilidade, nas quais essa presença se torna essencial para o bem-estar da pessoa com o transtorno do espectro autista ou outra deficiência intelectual ou cognitiva. A proposição foi lida no expediente da sessão plenária no dia 7 de novembro de 2024 e, em seguida, encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, na forma regimental, deliberou pela sua admissibilidade nos termos da emenda substitutiva global, cujo o escopo foi adequar a sua redação às normas e diretrizes dispostas na Lei Complementar Estadual número 589 de 2013 e no Decreto 1414 de 2013, que disciplina a redação dos atos normativos do Estado. Vamos ao voto. Preliminarmente, reitera-se que o cerne da proposta legislativa, nos termos da emenda substitutiva global, é dispor sobre a permanência de acompanhante ao paciente com transtorno de espectro autista e demais deficiências, que trata a Lei 17.292. Em entendimento que, nas unidades de terapia intensiva dos hospitais privados, em unidades de pronto atendimento e demais unidades de saúde credenciadas do Sistema Único de Saúde. À luz dos artigos 73, ambos do regimento interno, compete a essa Comissão de Finanças e Tributação a análise da proposta legislativa sobre o aspecto financeiro e orçamentário, quanto à compatibilidade com o plano plurianual e com as leis diretrizes orçamentárias e a sua adequação à lei orçamentária anual. Registre-se primeiro que a Lei Nacional 13.146 assegura a pessoa com deficiência internada ou em observação o direito de acompanhante, ou atendente devendo o órgão à sua instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral. Não obstante, a Lei Orçamentária Anual consigna subações com potencial para abarcar possíveis custos decorrente da proposta de lei ora em análise, tais como a 132.253, de aquisição de equipamento, material permanente e imobiliário para a unidade administrativa da Secretaria de Estado da Saúde e estabelece manutenção das unidades hospitalares sob a administração direta da SES, e a 12.976, sobre a aquisição de equipamento e material permanente imobiliário para unidades de saúde, vinculada às unidades orçamentárias 48.091 do Fundo Estadual de Saúde e 48.092 do Fundo Catarinense para o Desenvolvimento de Saúde. Nesse sentido, não vislumbro óbice financeiro orçamentário que impeçam a regular tramitação da matéria neste Parlamento. No cerne da emenda substitutiva global apresentada, verifique-se que promoveu a conformação da proposta original à técnica legislativa, conferindo maior clareza e precisão normativa, devendo, portanto, ser aprovada. Diante disso, é pela aprovação com a emenda substitutiva global. Seria isso, presidente. É pela aprovação. Sim, senhor. É pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Sargento Lima, o projeto de lei 0491/2024, que tem como autor o deputado Gessé Lopes. Sua Excelência, emitiu o seu relatório e voto faz pela aprovação, no entanto, com a emenda substitutiva global aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, de autoria do deputado Alex Brasil, a substitutivo global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concorde, permanece como se encontra aprovado. Deputada Luciane Carminati. Cumprimentá-lo, presidente, demais colegas deputados e a todos que acompanham esta sessão, esta reunião. Projeto de Lei 575 de 2024, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre a doação pelos estabelecimentos escolares do excedente da merenda escolar no âmbito do Estado de Santa Catarina.
A matéria foi lida no expediente da sessão do dia 18 de dezembro de 2024, aprovada na CCJ por unanimidade em 13 de maio deste ano. Dando sequência à tramitação, a matéria foi encaminhada à Comissão de Finanças e Tributação, onde fui designada para ser relatora. Entretanto, antes de emitir parecer sobre o mérito da matéria, ora relatada, entendo que ainda se faz necessário solicitar a manifestação de órgãos públicos visando subsidiar de forma consistente e segura a elaboração do nosso parecer e voto. Ante o exposto, meu voto, presidente, é pelo diligenciamento do projeto de lei 575/2024, enviando a íntegra dos autos para a Secretaria de Estado da Educação, Conselho Estadual da Alimentação Escolar e para a Secretaria de Estado da Saúde e também Secretaria de Estado da Fazenda. É este meu parecer, presidente. É pelo diligenciamento, o parecer da eminente deputada Luciane Carminati, ao projeto de lei 0575/2024, que tem como autor o deputado Márcio Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados concordam pelo menos como se encontra aprovado. Deputado Mário Mota. Senhor presidente, demais integrantes da mesa, a deputada Luciane Carminati, a todos que nos acompanham pelos veículos de comunicação e pelas redes sociais da ALESC, eu passo a um relatório e voto ao projeto de lei 0312/2024, de autoria do deputado Antídio Lunelli, que institui o Programa de Prevenção a Enchentes e Alagamentos Parque Linear Barriga Verde, no âmbito do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. Resumidamente, o programa Parque Linear Barriga Verde visa constituir um espaço urbano, ou seja, um parque alagável, que tem como objetivo, a partir das chamadas soluções baseadas na natureza, SBN, que consiste em medidas urbanas inspiradas em processos que reproduzem a tecnologia da natureza, de dotar esses espaços urbanos construídos para serem alagados, escoando o excesso de água das chuvas e da inundação dos rios em casos de eventos climáticos extremos, mitigando os efeitos danosos das enchentes e alagamentos que ocorrem em determinados territórios. O parque alagável torna-se uma ferramenta e alternativa onde estes espaços urbanos são construídos para serem alagados propositalmente, com excesso de águas da chuva. Os parques alagáveis foram criados como forma de gerir o escoamento da água no cenário urbano e, ao usufruir da capacidade natural da vegetação e do solo, eles absorvem a água das chuvas e evitam que ela invada áreas residenciais. Nós verificamos na documentação introdutória que a matéria foi lida no expediente da sessão plenária em 10 de julho do ano passado e, posteriormente, distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, recebeu parecer favorável do relatório e voto apresentado pelo eminente deputado Camilo Martins, aprovada por unanimidade, aportou nesta Comissão de Finanças e Tributação o momento em que se diligenciou aos órgãos responsáveis. Eu passo rapidamente a citá-lo: Secretaria de Estado da Fazenda, recomendando prudência na assunção de novas despesas, Secretaria de Estado de Proteção e Defesa, reconhecendo o caráter inovador e necessário do programa, alertando apenas para o fato de que o projeto precisa de maior robustez e clareza nos dispositivos que normatizam sua execução. E, finalmente, parecer da Procuradoria-Geral do Estado, entendendo que a contrariedade ao interesse público, visto que o projeto não regulamenta de forma integral a execução do programa. Nesta Comissão de Finanças e Tributação, eu fui designado relator nos termos regimentais. E assim apresento o voto. Da análise da matéria, nós observamos que o projeto de lei pretende instituir o Programa de Prevenção a Enchentes e Alagamentos Parque Linear Barriga Verde, criando espaços urbanos de vegetação e de uso da população,
construídos para serem alagados, escoando o excesso de água das chuvas e da inundação dos rios. O projeto apenas institui o programa em sua essência, deixando a cargo do Poder Executivo regulamentar a sua execução, definir prazos e o direcionamento de recursos financeiros para a implementação do Parque Linear. Nesse sentido, sob o viés orçamentário e financeiro, nós não detectamos nenhum impedimento decorrente da proposição legislativa, isso porque a matéria não tem, por si só, o condão de aumentar as despesas públicas e tampouco diminuir as receitas. Além disso, as medidas descritas podem ser executadas com o apoio da iniciativa privada e de organizações da sociedade civil, sem necessidade mesmo de aumento direto da despesa pública. Desta forma, a lei almejada apenas possibilita a implementação de um programa que visa evitar a ocorrência de alagamentos e enchentes nas cidades do Estado. Eu cito apenas como exemplo, eles chamam de esponja a lateral de vários rios, onde há espaço suficiente para isso, que quando começa a subir, o primeiro espaço alagado é justamente essa vegetação nas suas laterais, evitando, posteriormente, que ela chegue até as áreas residenciais. Ante o exposto, eu voto com base no regimento da Casa, pela Comissão de Finanças e Tributação, pela aprovação no projeto de lei 0324, uma vez que não entramos no mérito em si, mas sim na possibilidade de termos despesas ou diminuição de receitas. Eu sou pela aprovação, senhor presidente. É pela aprovação, parecer de voto do eminente deputado Mário Mota, o projeto de lei 0312/2024, que tem como autor o deputado Antídio Lunelli. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado com cópia, mas como se encontra aprovado. Continua com Vossa Excelência, deputado Mário Mota. Pois não, senhor presidente. Objetivamente, o relatório vota um ofício de número 0003, encaminha um parecer da Controladoria e o relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, relativo ao 4º trimestre do exercício de 2024, outubro, novembro e dezembro. A procedência é o Tribunal de Contas do Estado. Me sinto privilegiado ao ter feito a avaliação e a análise dos outros 3 relatórios apresentados, primeiro, segundo e terceiro trimestre, e faço imediatamente a apresentação do voto a este ofício que encaminha o 4º relatório do trimestre relativo a outubro, novembro e dezembro. Eu vou diretamente ao voto, uma vez que a relatoria é extensa, mas posso garantir o seguinte: em observância ao artigo 112 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e ao artigo 296 do seu regimento interno, aquele tribunal encaminhou uma versão eletrônica do relatório de atividades dos documentos administrativos atinentes à gestão orçamentária e financeira correspondentes ao 4º trimestre de 2024. Da análise do relatório de atividades, no que atina à área fim do TCE, entendemos que o órgão de controle estadual atuou satisfatoriamente, o que se revela das informações prestadas quanto a valores expressivos de multas aplicadas e de débitos imputados, além da diminuição do estoque de processos. Observamos, adicionalmente, que o órgão de controle estadual relatou que a sua ouvidoria recepcionou um total de 528 manifestações por meio de canais acessíveis à população, revelando empenho em atender a demanda social. Quanto à gestão orçamentária, financeira, administrativa e de pessoal do TCE, cuja conformidade, recordo, foi atestada pela Controladoria do próprio Tribunal, também não observamos qualquer óbice no período compreendido entre outubro e dezembro de 2024, o 4º trimestre, tendo sido respeitadas, ao nosso ver, as normas de finanças públicas e de licitações, bem como os limites de gastos com o pessoal. Ante o exposto, eu entendo que o TCE cumpriu o preceituado no parágrafo 4º do artigo 59 da Constituição do Estado, bem como do artigo 112 da Lei Complementar número 202 do ano 2000,
e no artigo 296 do seu regimento interno, motivo pelo qual, amparado no parágrafo 2º do artigo 274 do RIA-LESC, o regimento interno da Assembleia Legislativa, eu voto pelo conhecimento do relatório de atividades do 4º trimestre do ano passado no TCE e pelo posterior encaminhamento deste parecer à Corte de Contas. Sala das Comissões, era este o meu relatório e a apresentação do conhecimento, senhor presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira. Relatório e voto ao ofício 003/2025, que tem como autor o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O relator da matéria, no âmbito desta comissão, o deputado Mário Mota. E Sua Excelência emitiu o seu relatório e voto. O faz pelo conhecimento do relatório de atividade do 4º trimestre de 2024 do TCE de Santa Catarina e pelo posterior encaminhamento deste parecer àquela Corte de Contas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia permaneçam como se encontra aprovado. Senhores deputados, não há mais matéria para discutir nem para deliberar. Presidente. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Presidente, estava olhando o fundo ali escuro que está sendo utilizado no nosso cenário, da nossa comissão hoje, e destaca ainda mais aqueles que ainda têm cabelo muito branco, né? Isso é uma coisa que ficou bacana aqui com essa temática. Isso. E eu proponho aí que os jovens que estão nos assistindo aí se envolvam mais com política, né, cara? Porque tem, como eu disse, no meu caso, que é pouco e ainda é branco, né, que venham trabalhar com a gente. Espero que tenham gostado da Comissão de Finanças e Tributação, é uma comissão que eu faço parte desde o meu primeiro ano de mandato da 19ª legislatura, e eu aprendi muito aqui, deputado, sabe? O senhor é um bom presidente, dá oportunidade para que a gente aprenda, e fica aqui o meu convite aos jovens que se envolvam mais na política e assistam na TVA a Comissão de Finanças e Tributação, ver a relevância e importância dessa comissão. Obrigado. Senhor presidente, só queria fazer um breve comentário. Deputado Volney Weber, com a palavra. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, mas na linha do comentário do deputado Sargento Lima, que reflete bem os cabelos brancos, mas que ao seu lado, quando observando ali, também refletia muito bem Zé Milton. Então, aí mostra bem que realmente precisamos do ingresso da juventude aqui. O verbo refletir é linear. Liderar, né? É isso aí. O Gessé fugiu e o Camilo Martins acabou levantando bem a cabeça para não parecer. Então, enfim, Marcos Vieira também. A experiência está aqui na mesa, mas precisa muito da força da juventude participando aí da política. Muito obrigado aí pela participação e muito bem e muito bom estar aqui no nosso Grande Oeste de Santa Catarina. Obrigado pela oportunidade. Senhores deputados, não há mais matéria para tratar nem para deliberar, razão pela qual dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado pela participação de todos.